6,3 segundos para chegar a 200 km por hora. A média do pelotão em Montreal foi 5,8. Ferrari e Mercedes fizeram abaixo de 5,7. Esse número frio explica tudo o que aconteceu com Bortoleto no Canadá e revela uma falha de conceito que o regulamento de 2026 acabou de escancarar para o mundo inteiro. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa análise vai ao fundo do problema. Exatamente 2 segundos. Esse foi o tempo necessário para o projeto mais ambicioso da Fórmula 1 atual começar a desmoronar no GP do Canadá. Quando as luzes vermelhas se apagaram em Montreal, o carro de Gabriel Bortoleto não arrancou, hesitou. 4 posições perdidas antes mesmo da primeira curva. Não foi erro humano. Não faltou reflexo ao piloto brasileiro. O que aconteceu na pista foi o sintoma visível de uma falha que a engenharia não havia antecipado completamente, mas que uma nova regra da FIA acabou de expor para o mundo inteiro. A largada arrastada parecia um episódio isolado até os dados de performance revelarem a resposta matemática absolutamente fria. Bortoleto precisou de 6,3 segundos para fazer o R26 ir de 0 a 200 km por hora. No mesmo grid de Montreal, sob as mesmas condições, a média do pelotão ficou entre 5,8 e 6 segundos. Ferrari e Mercedes cruzaram os 200 km por hora abaixo dos 5,7 segundos. Hülkenberg, no outro carro da própria Audi, registrou 6,1 segundos. A equipe opera num deserto profundo de aceleração inicial, e o contraste com os 345 km por hora que o mesmo motor registrou na reta de Montreal é o que torna esse problema tão revelador e tão difícil de resolver. A resposta para essa contradição está em Neuburg, na Alemanha, onde a unidade de potência foi desenvolvida. Os engenheiros alemães instalaram um compressor superdimensionado no motor do R26 com uma lógica muito específica. Um compressor maior maximizaria a eficiência energética e o deployment em alta rotação, estratégia alinhada com a filosofia de longo prazo da equipe, que aponta para vitórias em 2030. Mas essa escolha nasceu com uma suposição que virou falha fatal. A engenharia contava com o MGUH para compensar o turbolag em baixa rotação e nas saídas de curva. O regulamento de 2026 eliminou completamente esse componente elétrico que marcava a era anterior da Fórmula 1. Sem o MGUH, o compressor maior virou um problema estrutural na prática diária das corridas. Em alta velocidade, nas retas longas de Montreal, esse turbo gigante empurra uma massa de ar colossal e gera velocidade final competitiva que impressiona nos mapas de telemetria. O problema real acontece nas saídas de curva e nas largadas. O motor sofre um apagão de resposta até que a pressão dos gases de escape consiga fazer esse enorme compressor girar. Os pilotos sentem como um soco de torque que chega com atraso perigoso. É o turbolag concentrado exatamente nos primeiros 2 segundos após o sinal verde. A telemetria provou que esse déficit de aceleração se concentra em um intervalo tão curto que é praticamente intraduzível em ganho nos trechos técnicos, mas absolutamente demolidor nas largadas. A FIA sabia dessa limitação generalizada dos novos motores. Por isso introduziu uma mudança específica no procedimento de largada para toda a Fórmula 1, testada ainda no Bahrein. Agora, quando os carros alinham no grid, painéis de LED azuis se acendem por 5 segundos exatos, uma janela para os pilotos manterem a rotação do motor e pré-carregarem o turbo usando os gases do escapamento antes das luzes vermelhas. Era para ser uma ajuda universal. Para a Audi virou uma sentença. Bortoleto foi direto após a corrida. O novo sistema é complexo e muito mais trabalhoso que o anterior. Nas palavras dele, a equipe tem esses 5 segundos na grelha, mas depois perde o fio da meada completamente. O carro exige uma coordenação humana quase impossível. O piloto precisa manter o giro no limite, monitorar a embreagem e fazer a liberação no milésimo exato. Se soltar cedo, o motor apaga por falta de pressão. Se demorar, as rodas traseiras patinam assim que o boost chega com atraso. Os gráficos mostram Bortoleto aplicando 60,3% de pedal e o carro só tracionando nas primeiras curvas. Hülkenberg admitiu que as largadas ficaram completamente imprevisíveis com a nova regra. Essa nova exigência não expôs um detalhe. Expôs uma falha de conceito severa. O verdadeiro problema da Audi F1, porém, não é apenas técnico, é político. O regulamento de 2026 escancarou uma divisão de responsabilidades que virou veneno. De um lado, Envil, na Suíça, desenvolve o chassi R26, elogiado pelos pilotos em média velocidade, com equilíbrio sólido nas curvas técnicas. Do outro, Neuburg, na Alemanha, desenvolveu a unidade de potência que a análise técnica confirma não conseguir compensar a escolha do compressor maior sem o auxílio do MGUH eliminado pelo regulamento.
Após cruzar em 13º, Bortoleto foi cristalino com a imprensa: o que falta claramente é potência. A equipe sofre com a dirigibilidade da unidade de potência e com a entrega de energia. Não é detalhe isolado, simplesmente não há motor para brigar. Binotto não tinha como esconder o óbvio. Em entrevista reproduzida pelo Motorsport.com, o chefe do projeto confirmou: o aspecto mais visível é o gap enorme no nível do motor. Não chega a ser surpresa completa por se tratar de um fabricante estreante, mas o gap é significativo. A maior parte da performance a ganhar está concentrada exatamente na unidade de potência. Ao elogiar o equilíbrio do chassi R26, Binotto carimbou a culpa na engenharia alemã. A Williams serviu de espelho humilhante para esse contraste. Carlos Sainz largou atrás das duas Audis usando a resposta imediata do motor Mercedes, carro cliente, sem motor próprio. Cravou 327 km/h no Speed Trap e terminou em nono, somando pontos. A Williams pontuou. A Audi, dona de sua própria estrutura de motor, saiu zerada. A empresa que construiu tudo por si mesma ficou atrás de uma equipe que usa potência fornecida por outro fabricante. O chassi suíço virou refém de uma decisão técnica alemã que o regulamento de 2026 tornou insustentável. Isso dói especialmente numa equipe que esperava demonstrar que uma montadora tradicional consegue dominar completamente todas as dimensões da Fórmula 1. Para tentar salvar a unidade de potência do fiasco, a diretoria vai ativar o mecanismo ADU, o sistema de concessões da FIA criado exatamente para casos como esse. Se um fabricante fica mais de 2% atrás do melhor propulsor no índice de performance, recebe homologações extras de upgrade no ano atual e no seguinte. Acima de 4% de gap, o benefício dobra. Para déficits acima de 10%, há ainda antecipação de até 8 milhões de dólares do teto orçamentário futuro e alívio de até 11 milhões por período de avaliação. A Audi se qualifica facilmente após Montreal. As avaliações acontecem após as corridas 6, 12 e 18. Há dinheiro e tempo aprovados pela Fórmula 1 para o resgate. Mas há um preço devastador que não aparece nos comunicados oficiais. Gabriel Bortoleto é quem pode pagar essa conta com o próprio futuro. Orçamento e horas de engenheiros são finitos. Se a alta cúpula focar toda a energia, todas as horas de banco de ensaio e toda a flexibilidade financeira para redesenhar o compressor em Nürburgring, a equipe será obrigada a congelar o desenvolvimento aerodinâmico do chassi R27 para 2027 em envio. É o trade-off mais destrutivo possível. Para consertar o erro do motor hoje, a diretoria vai sabotar o carro de amanhã. Binotto já sinalizou que a prioridade total é a unidade de potência, com meta de vitórias apenas para 2030. Bortoleto não pode esperar até lá. Ele não tem tempo de carreira para absorver quase meia década de espera dentro de um projeto que prioriza o futuro distante sobre o presente imediato. O piloto brasileiro está preso numa guerra de prioridades onde as duas saídas disponíveis têm custo alto. Se não consertarem o turbo agora, ele continua sendo engolido nas largadas de 2026. Se consertarem usando o alívio regulatório da FIA, guiará em 2027 um carro aerodinamicamente defasado, sem evolução de chassi, competindo contra máquinas que evoluíram durante 12 meses enquanto a Audi redesenhava componentes em Nürburgring. O veredito técnico é direto. A engenharia da Audi projetou um motor de 2 velocidades, que brilha em mapas de simulação em alta rotação, mas ignora a realidade das pistas no momento mais crucial da corrida, a largada. Os 6,3 segundos de Bortoleto no grid de Montreal provam que o projeto nasceu com uma falha de conceito severa, não com um defeito pontual que uma peça nova resolve. A diretoria se vê diante de uma encruzilhada que vai ditar o sucesso ou o fracasso dessa operação na Fórmula 1. E a pergunta que racha a opinião nos bastidores é uma só: a Audi está certa em paralisar o desenvolvimento do chassi do futuro para tentar salvar seu motor atual, ou está simplesmente queimando o início da carreira de Gabriel Bortoleto em nome de uma soberba corporativa de longo prazo? Essa resposta vai aparecer nas próximas avaliações regulatórias, e ela vai estar aqui com análise completa antes de qualquer outro lugar. Se você quer continuar acompanhando essa temporada com profundidade técnica real, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa encruzilhada da Audi é um dos capítulos mais importantes da Fórmula 1 de 2026, e ainda estamos no começo. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó, que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.